Olá, pessoal. Aqui é Cíntia, da equipe de suporte de doutora Sandra Medeiros, e a gente está aqui mais uma vez para falar sobre um tema tão procurado e tão perguntado sobre as mães, né? Para a gente tirar algumas dúvidas que elas têm, tá? O nosso tema de hoje é a saúde do teu bebê, começa pelo acompanhamento pediátrico, tá? Oi, doutora Sandra, estamos aqui mais uma vez para esclarecer as dúvidas de algumas mamães que nos procuraram nas redes sociais. Olá, Cíntia. Então vamos lá. Vamos ver quais são as dúvidas. Antes de começar a falar sobre a importância do acompanhamento, como é a preparação para que o médico possa atender uma criança? Isso é bem importante, Cíntia, quando você comenta, né? A gente fala da importância do acompanhamento pediátrico, a gente tem que lembrar. Quando a gente vai procurar, a gente tem alguma dúvida de alguma coisa jurídica, a gente vai procurar um advogado. Quando a gente tem alguma dúvida em relação à construção, a gente vai procurar um engenheiro, né? Assim, são as pessoas mais Isso. capacitadas para poder fazer aquilo que a gente tem interesse. Uhum. Então, fazer da melhor forma, né? Então, a mesma coisa. Quando se trata da saúde do bebê, né, a criança, ela precisa ser acompanhada por um pediatra, né? E como é Uhum. que é a formação desse pediatra? Ele precisa pelo menos ter de 2 a 3 anos de residência médica em pediatria. Então, além Certo. de ter feito 6 anos de medicina, né, ter Uhum. passado 6 anos de medicina estudando, ele tem Certo. que ter mais 2 ou 3 anos de residência médica Uhum. e ele pode ter também o que a gente chama do título de especialistas, né, que a gente tem a possibilidade de ter pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, Certo. não é somente o título, a gente faz uma prova de títulos, mas não é somente o título. Uhum. Tem alguns requisitos, né, mínimos que você tem que ter para você fazer uma prova e aí ser Certo. aprovado nessa prova para que Uhum. você possa fazer parte do grupo de pediatras aqui do país. Então, Certo. sem dúvida, o pediatra é a pessoa mais capacitada, a pessoa mais qualificada para atender toda a complexidade, né, da criança, as nuances que envolvem as fases de vida do indivíduo, né? E que vai do nascimento até os 19 anos de idade. Eu imagino que você deve vir com uma pergunta, né, Sim, em sim. relação a com que Idade. idade a gente pode. Então, daqui Isso. a pouco a gente vai responder, mas como a gente estava falando, então, assim, o profissional mais capacitado foi aquele que mais estudou. A gente Uhum. continua estudando, né? A gente Certo. tem uma formação que é em torno de 2 a 3 anos, mas a gente Uhum. já teve uma prévia de 6 anos de medicina, né? Certo. Vendo o indivíduo como um todo, só que a Uhum. criança ela tem determinadas particularidades, que a gente deve falar mais para frente também. Uhum. Então, faz com que a gente precise ficar o tempo todo se atualizando, né? Ficar o tempo todo, tem que estudar para Aham. que a gente consiga atender da melhor forma esses bebês, essas crianças e esses adolescentes, né? Que Certo. chegam para a gente. Aham. Pronto. A próxima pergunta seria o pediatra atende até que idade? Que é justamente isso que a senhora já tinha falado, que deve surgir essa pergunta, até que idade o pediatra pode atender. E todos os pediatras, eles estão aptos para esse atendimento, como a senhora falou, até os 19 anos? Tem uma pergunta, assim, as mães normalmente fazem, e é engraçado, porque a gente às vezes recebe, os hospitais, eles, na maioria deles, o atendimento em UTI pediátrica, por exemplo, tem um limite de idade que é em torno de 13 a 14 anos. Então, claro, vai depender do hospital, né? Certo. Mas tem alguns que estão adultos e as mães querem que a gente atenda, né? Porque com É, todo cuidado, carinho, claro, para a mãe, né? O filho ainda continua sendo um bebê. a questão Pode da ter confiança que foi construída, né? isso, pode ter a idade que for, né? Mas o que é interessante é que assim a gente atende tanto a faixa etária pediátrica bebê, do Uhum. recém-nascido, Certo. até a adolescência, que seria os 19 anos de idade. Então, assim, o pediatra, ele pode sim atender todas essas faixas etárias, né? Uhum. Claro que cada ser que a gente vai, né, atender, a gente vai fazer uma consulta para um recém-nascido, é completamente diferente de uma consulta para um pré-escolar, para um adolescente, né? Eles têm nuances, eles têm coisas que são muito particulares daquela faixa etária. Então, Certo. alguns pediatras, por mais que a gente tenha a possibilidade de atender essa longa faixa etária, mas alguns pediatras não se sentem muito à vontade. E às vezes eles até se especializam em outras, né,
Então, assim, eles são pediatras gerais, mas eles optaram por fazer gastropediatria, que é, eles fazem a residência de medicina, depois a residência de pediatria, e depois fazem mais alguns anos de residência de uma determinada especialidade. Então, se for a gastropediatria, por exemplo, o pediatra ele acaba optando por atender somente essas crianças da gastro. Então, assim, eles se especializam, né, e atendem as particularidades. Então, às vezes, eles não estão preparados, mas, na teoria, né, a gente tem a habilidade para atender diferentes faixas etárias. Então, do recém-nascido, como eu falei, até a criança, até o adolescente de 19 anos. Até 19 anos a gente atende sem problema, né? Agora, a visão é completamente diferente uma da outra. O recém-nascido, eu vou olhar o coto umbilical, eu vou olhar o neurodesenvolvimento, eu vou olhar como é que está a amamentação, eu tenho um olhar para a criança diferente, eu falo com a criança de forma diferente. Falo no sentido de que quando a gente pega um bebê, né, pequenininho, a gente faz coisa gostosa, tia, né, a gente faz todo com aquele carinho, né, desse bebezinho pequenininho que ele entende naquela forma. Então, a linguagem para um adolescente de 19 anos, né, é completamente diferente, né? A linguagem é uma linguagem de um ser que está na transição ali para a fase, né, de adulto e que está com muitas dificuldades em relação ao social, em relação enfim, ele enfrenta muitas dificuldades ao longo da vida dele, até escolares também, a dúvida em relação a um vestibular, um possível vestibular, a profissão que vai seguir, a carreira, né? Então, assim, é completamente diferente. Hormônios, né? Que aí a partir dali já começam, aí, então, assim, o tradicional adolescente que às vezes não está tão bem humorado assim como a gente gostaria, nem queria estar na consulta pediátrica, digamos assim. As mães até querem que ele participe da consulta e querem que ele procure um pediatra, mas às vezes eles não querem, eles não são mais criança para estar em pediatra. Então, verdade. É completamente diferente, a abordagem é completamente diferente, mas o pediatra está sim, está capacitado. Alguns não fazem, mas eles estão capacitados sim. Certo. A próxima pergunta é: a função do pediatra é somente tratar doenças? Então, acaba se resumindo, né? Quando a gente fala de tratamento de doenças, acaba se resumindo em uma coisa muito, muito, muito mecânica, né? De você ter a doença e de você levar para o pediatra olhar se houver o tratamento, ele passa a medicação e aí vai para casa e está tudo bem. A função do pediatra não é somente tratar doenças, Cíntia. A gente tenta, principalmente, se antecipar a essas doenças, tá? Certo. Então, a gente responde pelo cuidado dos pacientes, não só no tratamento mesmo das doenças, mas na prevenção delas, na orientação, na busca de prática de uma vida saudável mesmo, com uma alimentação mais adequada, né? Com estímulo à prática de atividade física, o estímulo à leitura, o estímulo à autoestima, que às vezes, como eu falei para você do adolescente, né, que a gente tem muita dificuldade em relação à autoestima no adolescente. Então, a gente tenta também intervir dessa forma. Tem a vacinação, né, que a gente estimula com campanhas de vacinação, a gente vai, todo o cartãozinho da criança, ele é todo preenchido e a gente, o tempo todo é no sentido de a gente precisa observar se aquelas vacinas daquela faixa etária foram realmente feitas ou não para proteger a criança de uma doença mais grave. Então, é muito amplo, né, o que o pediatra faz, né? Voltando ao adolescente de novo, não somente a autoestima, mas assim, eles têm dificuldades escolares, como eu falei, têm dificuldades sociais, dificuldades sexuais, isso aí é difícil, até verdade. O contato, a conversa com os pais, né? Às vezes eles não se sentem à vontade para conversar com os filhos, né, sobre determinados temas. E aí acabam vindo para a gente, né, com muitas dúvidas, né. E, inclusive, às vezes os adolescentes, eles até pedem, assim, que os pais, eles não estejam presentes do lado, acompanhando, enfim, que eles querem ter mais liberdade, né, para conversar.
Então, vai depender da idade, vai depender mas aí o papel da gente é muito amplo. Certo. Lembrando aqui também do aleitamento materno, né? Uhum. A própria adesão às campanhas de vacinação, porque a gente olha o calendário vacinal, mas existem as campanhas também que são lançadas. Então, assim, será que o seu calendário está todo preenchido mesmo? Então, quando vem a campanha, vem um lembrete, não deixa eu levar meu filho, e a gente reforça também a campanha de vacinação. Uhum. Em relação à prevenção de acidentes também, a gente também, né, tem um cuidado, a gente até fala, reforça, fala de novo, diz, a gente olha, um acidente que é mais comum em determinada faixa etária, então a gente fala para a mãe, tenha cuidado, não deixe medicação, né, num local em que a criança possa pegar, porque ela pode tomar e ter uma intoxicação, a prevenção de quedas, a obesidade que a gente está vendo também, assim, a gente tinha um acompanhamento que era muito mais prevalente nos adultos, a gente foi observando que os adolescentes foram começando também, assim, né, a obesidade, Uhum. e a gente começa a ver também crianças, essa coisa do fast food, do lanche, do que é Isso. mais prático, às vezes os pais eles têm muita dificuldade para eles têm que trabalhar, então eles acabam comprando coisas que são mais produtos que são Industrializados, né? industrializados. Aquelas Isso, papinhas prontas, bastante conservante, mas facilita muito, né? isso. Então, assim, alto teor de sódio, né? A gente sabe, Uhum. né? Claro que a gente não está aqui condenando nenhum pai, nenhuma mãe, né? A gente sabe das dificuldades deles e tudo, mas aí a gente fica o tempo todo reforçando para que isso não aconteça. Assim, se ele Uhum. já é um adolescente ou uma criança obesa, né? Então a tendência é que no futuro, como adulto, ele venha ter sérias dificuldades, né? Então a Uhum. gente já tenta ver se a gente consegue estimular uma alimentação mais saudável, conversar com os pais, tentar entender qual é a dificuldade e tentar ajudar da forma que a gente, né, que é possível. E, E uma coisa agora que me veio à mente também, assim, né, que o pediatra que também atua em uhum. relação às ações do governo mesmo, né, com a população pediátrica. Uhum. A gente meio que, né, claro, tem alguns profissionais, né, médicos que estão na Uhum. política e na política partidária, mas assim, eu não falo nisso, eu falo no incentivo mesmo a políticas e ações, né, que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança e do adolescente. Então, Certo. a gente também atua nessa área. Então, essa área da atuação da pediatria é muito ampla, né? Uhum. E tem pano para manga. Então, assim, não é somente tratar a doença, não. Tratar a doença, né? A maioria dos pais eles acabam procurando a emergência, e Isso. isso não é o mais recomendado, né? Quem procura a emergência pediátrica, né? Na verdade, quem procura somente o pediatra numa emergência quando a criança está doente, tem 2 vezes mais riscos de hospitalização. Então, é melhor a gente prevenir, é melhor a gente optar pelo acompanhamento prévio. Tá? Certo. Acho que respondi a pergunta. Respondeu sim. A próxima é: em que momento deve ser a primeira consulta com o bebê? Que algumas mães têm essa dúvida, se é após o nascimento, se é após 5 dias, se é após um mês. Qual é o momento ideal para a primeira consulta do bebê com o pediatra? Pronto, isso aí já é um tema que a gente já traz, né? A Certo. primeira consulta dele ainda é na barriga da mãe. Então, Uhum. é na gestação que a gente tem que começar a ter o primeiro contato com o bebê. Certo. A gente vai olhar o cartão de pré-natal, a gente vai ver como é que está esse acompanhamento do pré-natal, Uhum. olhar quais as possibilidades, assim, se ela tem alguma doença de base que a gente precisa, né, acompanhar, se ela pode ter alguma dificuldade na amamentação, então a gente já tem até um histórico dela, a gente Uhum. vai observar como é a mama, enfim, essa consulta normalmente acontece lá por 28, 30 semanas de gestação. Eu Certo. sempre prefiro que seja com 28 semanas, pelo risco da prematuridade. Então, Certo. se a possibilidade da prematuridade é grande, então marcar logo essa consulta o quanto antes, Uhum. para que você seja acompanhado,
e de forma muito precoce, para que a gente consiga tentar minimizar as dificuldades que você vai ter no período pós-parto, né? E que algumas mães que me acompanham, né, e enfim, que têm seus bebês e que estavam na UTI ou que, né, que estão passando por esse momento agora, elas sabem da dificuldade que passaram e assim o quanto precisariam de ajuda nesse momento. E aí a gente consegue intervir muito antes do bebê nascer. E a maioria das gestantes, elas vão para o obstetra, né? E esquece dessa parte com o pediatra. Acha que é só após o nascimento do bebê, né? Isso aí. É muito. Inclusive, não existe a consulta pediátrica do pré-natal na rede SUS, né? Ela não é priorizada, digamos assim. Alguns pediatras, eles já começam a fazer, nas unidades básicas de saúde, eles já começam a fazer esse papel e já conversam com o obstetra, né? Que acompanha essas gestantes, e que normalmente essas consultas acontecem. Mas não é tão comum, não é tão difundido, e por mais que a gente explique, uma boa parte das mães, elas já têm essa dificuldade. Elas até sabem que existe essa consulta, mas elas não sabem como marcar. Às vezes o plano de saúde não autoriza. Então, são coisinhas, né, que aí a questão burocrática aí atrapalha um pouquinho, porque, assim, é aquela coisa, o bebê ainda não nasceu, então o plano de saúde, ele diz assim, como é que eu vou fazer uma consulta pediátrica, né, que é para criança, se eu não tenho uma criança ainda, se esse bebê não nasceu. Então, ainda é muita briga, ainda é muita discussão, principalmente discussão pela burocracia mesmo, mas a gente já está e a gente reforça, né, sempre que a gente pode, de que o primeiro atendimento ainda é na barriguinha da mamãe. Certo. Após o nascimento do bebê, de quanto em quanto tempo o bebê deve visitar o pediatra? Que algumas pessoas, assim, tanto pela questão financeira, tanto pela questão de conhecimento, acaba deixando para levar o bebê, como a senhora falou antes, na emergência, né? Ah, tá doente, vamos na emergência. Ah, na emergência. E nunca faz o acompanhamento. O ideal seria de quanto em quanto tempo levar o bebê ao pediatra? Isso. Voltando à emergência, eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? As mães que deixam para levar os bebês somente quando eles têm alguma doença para as emergências pediátricas, a chance dessa criança ser hospitalizada é muito grande. Então, assim, corre um risco, né, de 2 vezes mais. Então, para tentar minimizar esse risco, o ideal é que a gente faça um acompanhamento prévio mesmo, naquela prevenção, em que a gente consegue conversar com a família, a gente consegue entender quais as dificuldades, a gente tenta, enfim, ajudar, né, com o conhecimento da gente, com o que a gente já vivenciou também com outras mães, e a gente percebe que tem uma adesão, é muito bacana, é uma criança que a gente vê que o acompanhamento é um acompanhamento saudável, que normalmente tira dúvida, olha, eu tenho necessidade mesmo de procurar uma emergência agora nesse momento, né? Então, já tem um contato com o pediatra, tem muitos pediatras, né, no país que são extremamente competentes e que se mostram disponíveis, né? Basta que você tente, faça uma busca, você procure, né, para que você tenha o pediatra mais adequado para o seu filho, né? Nas situações mais comuns, tá? A gente, normalmente a recomendação a gente faz assim, pelo menos bebês que têm entre 5 e 30 dias de vida, a gente pede para que a mãe passe pelo menos 3 vezes por nós. A gente pede para que a gente tenha uma visita, é uma visita bem agradável, recém-nascido, quando chega para a gente é muito bacana. Então, até os 30 dias de vida, a gente diz, olha, vem a cada 15 dias. Então, normalmente, com 3 dias de vida, a gente já recebeu esse bebê. Com 15 dias de vida, a gente recebe de novo. E com 30 dias de vida, a gente vê de novo. Certo. Então, são 3 consultas, pelo menos, tá? Claro que vai depender, é muito particular. Vai de criança para criança. Às vezes, a gente precisa acompanhar alguma coisa mais de perto. Então, pode ser que a gente peça para que mais precocemente essa criança, né, venha para a gente que vá visitar o pediatra. Mas, normalmente, até 30 dias de vida, a gente tem 3 consultas.
Certo. Nas crianças entre 2 e 6 meses de vida, então a gente pede que pelo menos uma vez por mês visite a gente, tá? Por quê? Uhum. Esses bebês que têm entre 2 e 6 meses de vida, são bebês que vão começar a deixar a amamentação exclusiva. São Certo. bebês que a mãe vai precisar trabalhar e não sabe como fazer para alimentar. Essa mãe já Uhum. começou uma amamentação, ela está fazendo a amamentação de forma exclusiva e tem mil dúvidas em relação a como eu vou sair e vou sair para trabalhar e vou deixar meu filho. É angustiante, a sensação é horrorosa, né, de Ai, você ter que Deus. voltar a trabalhar e deixar aquele bebê tão pequenininho Uhum. com outras pessoas. Mas aí a gente tem algumas dicas, a gente consegue, né, fazer essa condução da melhor forma para que a mãe e o bebê eles não Uhum. sintam tanto, né, a falta um do outro. E que existem até espaços que estimulam a amamentação. Então, assim, tem possibilidade também da gente conversar com um pregador para que sempre Uhum. seja, né, Isso. permitido isso daí. Então, aí vai Uhum. começar também, com 6 meses de vida, vai começar aquela transição para as papinhas, né, para uma Uhum. alimentação complementar. Então, a gente tem como orientar também, né, a alimentação do Uhum. bebê. Mas pelo menos entre 2 meses e 6 meses de vida, a gente pede que pelo menos que seja uma visita a cada 2 meses, tá certo? Certo. Para as crianças que têm 2 anos ou mais, né, que a gente chama a criança antes dos 2 anos de idade, a gente chama de lactente, e a criança a partir dos 2 anos de idade, a gente chama de pré-escolar, né? Então, Certo. aquele bebezinho que já está perto de ir para a escola ainda não vai, mas já está começando, né? Algumas mães Uhum. até já colocam na escolinha, às vezes eles Isso. têm que trabalhar e passam o dia todo lá. Então, para essas crianças que têm 2 anos ou mais, o ideal é uma consulta, pelo menos a cada 3 meses, né? Certo. Todos esses períodos, sim, que a gente está falando sobre a amamentação, que a partir dos 2 anos de idade, normalmente a gente retira, mas tem mães que não conseguem. Isso. Então, que a criança ainda quer mamar, então tem muita dificuldade também, né? Aí a Uhum. gente vai conversar, vai ver como é que tá, vai ver como é que é a criança, como é que é o comportamento da criança no consultório, né? Uhum. Isso aí a gente vê também. Mas o ideal, pelo menos nessas crianças acima de 2 anos, é que a gente tenha uma consulta a cada 3 meses. Dá Certo. demais. Agora, se tiver Uhum. qualquer outra coisa, como eu falei, assim, isso é o que é preconizado assim como um mínimo que a gente tem que ter e que inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Mas vai Uhum. depender muito da criança, vai depender se ela tem alguma comorbidade, vai depender, né, assim, se a gente está tratando alguma doença, vai depender também se ela teve alguma doença aguda nesse curso. Então, às Certo. vezes, assim, a cada 3 meses é para a gente ter uma consulta, mas aí com 1 mês e 15 dias essa criança ficou doente. Então, assim, tem indicação de procurar o consultório médico, e aí no Uhum. consultório aí a gente orienta se vai precisar vir mais vezes ou não, tá certo? Certo, certo. É, a partir dos 6 anos de idade, é longo, né? Pediatria é longo, né, Cíntia? Porque ó, a partir dos Aham. 6 anos de idade, a gente vai ter que ter pelo menos a cada semestre. Então, a cada 6 meses, a gente Certo. vai ter uma consulta, né? A partir dos 6 anos. E aí, esse já é uma criança que está na escola. Então, a gente considera como sendo escolar, tá? Aham. Então, Certo. esse escolar a gente precisa ver pelo menos a cada 6 meses. Na Certo. fase dos 7 aos 18 ou 19 anos, né, que a gente falou para Certo. você que é até 19 Uhum. anos de idade, então a gente considera como sendo uma consulta por ano suficiente para a gente conhecer a condição de saúde desse paciente. Aí, como eu Uhum. te falei, a gente conhece a condição de saúde dele, Uhum. né? A gente avalia e aí a gente diz, olha, dá para a gente manter uma consulta por ano. Ou então, Uhum. se for preciso, se for necessário, a gente antecipa e a gente coloca mais consultas, né? Durante o ano Certo. todo. Viu? Tá certo. Tem mais um aqui, que a pergunta Uhum. é obrigatório ter um pediatra para pegar o meu bebê na hora do nascimento? Ô, Cíntia, essa é uma pergunta que eu até, assim, fico triste, porque às vezes eu coloco lá, né, uns caixinhas de pergunta, e aí Uhum. vem, eu mesmo faço essa pergunta, né, se as mães acham que é importante que esteja lá. E algumas mães respondem que não é preciso que tenha um pediatra na sala de parto, Uhum. né? E
E assim, me deixa triste, porque eu imagino que os pediatras, algumas vezes os pediatras não estão no parto, Aham. né, acompanhando isso aí. Então, assim, é importante, extremamente importante, que o pediatra tem que estar, ele precisa estar. Me Uhum. pergunta de novo, Cíntia, para eu responder. Do jeito que você perguntou, me pergunta de novo. Certo. É necessário ter um pediatra na hora do nascimento do meu bebê para pegar ele? Sempre, Certo. sempre. Uhum. Porque o foco da gente ali na sala de parto é garantir que ele vai respirar. Aham. Então, a gente precisa ter certeza de que ele vai respirar. Alguns bebês, eles nascem em condições adversas e eles não conseguem respirar. Uhum. Então, tem que ter. Tem Certo. que ter. Se você está ouvindo esse vídeo agora, se você está vendo, se você está em dúvida ainda, não tenha mais dúvida a partir de agora. Procure urgentemente na sua cidade um pediatra. Aham. As maternidades públicas, elas garantem isso, tá? Certo. A gente às vezes encontra em alguns locais privados e que de forma, eu acredito, assim, eu considero até que de forma irresponsável. A gente sabe Uhum. que tem em alguns locais que não tem médicos, que tem difícil acesso, e que a gente até entende que isso acontece, que o pediatra não esteja lá. Mas Uhum. não é, isso explica, mas não justifica, tá? Aham. Então, assim, se você quer mãe e que você quer a saúde do teu bebê naquele momento do nascimento, então tem que ter um pediatra lá para pegar o teu bebê. E por que Certo. que tem que ter o pediatra? A maioria dos bebês, eles não vão ter dificuldade nenhuma no nascimento, não. E eles vão nascer e vão chorar e vão ter, né? Vai ser a coisa mais fofa do mundo. A gente até diz assim, que independente da gente estar lá, ele está tudo bem, obrigada, está muito bem e está lá Aham. feliz e já nasceu chorando, e chorando muito forte. Aham. Mas alguns bebês não. E eu vejo isso todos os dias. Todos os dias, isso é minha prática, né? Uhum. Então, eu vejo na UTI os bebês que não conseguiram respirar, que nasceram que a gente considera como sendo nascendo deprimido, e que Aham. por mais que a gente faça determinadas manobras, esse bebê não responde, e às vezes é preciso até entubar esse paciente, a Uhum. depender de como nasceu, a gente tem que fazer massagem cardíaca ainda na sala de parto, ter que reanimar esse bebê e depois de uma reanimação levá-lo para a UTI, Uhum. né? Então, qual é a forma de você garantir que o teu bebê vai ter a melhor assistência, que vai conseguir respirar? Não é todo profissional de saúde que sabe entubar um recém-nascido, Aham. né? Então, quem é que está apto para fazer isso? Quem estudou para isso. Isso. Então, de novo, eu vou voltar e fico chovendo numa molhada, mas assim, quando você quer um advogado, você tem algum problema jurídico, você vai procurar um advogado. Isso. Quando você precisa construir uma casa, você vai lá no engenheiro. Por que Uhum. que quando você vai ter seu bebê, você não está com pediatra do lado? É Eu não verdade. consigo entender. Então, às vezes, e até assim, a gente fica, né, a gente sabe da dificuldade do país, das situações que Aham. acontecem, né, com uma boa parte dos municípios que nem conseguem um pediatra para lá, né? A gente sabe Isso. que tem uma certa dificuldade. Mas se você tem acesso, se você mora numa capital, se você Uhum. tem a possibilidade de ter um pediatra acompanhando na hora do nascimento, então você tem que optar por isso. Ah, mas eu quero um parto particular e não tem pediatra na região. Então não Aham. escolha, não opte pelo parto particular, vai para a assistência de saúde que Aham. tem aí na sua região. Se só tiver o SUS, paciência, vai para o SUS, porque lá vai ter um pediatra que vai saber o que fazer na hora que o teu bebê nascer, tá? Certo. O que você não pode é não ter o pediatra. Uhum. De novo, eu vou lembrar, o nascimento, ele precisa respirar. Se ele não respira, a gente vai fazer algumas manobras. Se Uhum. continua não respirando, ele vai ter uma queda de frequência cardíaca. Então, a gente pode precisar reanimar o teu bebê, pode precisar entubar o teu bebê e levar ele para a UTI. Então, para evitar que isso aconteça, ou então, mesmo que aconteça, que não tenha uma reversão do quadro, mas você vai dar a melhor assistência para o teu bebê quando ele nascer.
Certo. Então, se me perguntar de novo, Cíntia, é sempre que tem que ter um pediatra lá. Pronto, certo. Essas foram as perguntas que eu trouxe hoje para que a senhora pudesse esclarecer, tirar as dúvidas de alguns gestantes e de algumas mamães que já estão com o bebezinho nos braços. E em breve a gente volta com mais um novo tema para esclarecer mais dúvidas e o que a gente puder ajudar, a gente está aqui. Que bom, Cíntia. Então vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuar nessa missão, né, de levar a saúde, né, para essas crianças, para esses bebês que necessitam. Foi um prazer estar com você de novo, Cíntia. A gente se Prazer encontra de também, novo doutora. depois. Até a próxima. Até.